Seja todo mundo muito bem-vindo para essa mais uma revisão 10, essa focada na PGM Campinas, né? Para quem não me conhece, quem não teve aula comigo, meu nome é Leonardo Tichel, eu sou procurador federal desde 2006, professor de civil empresarial e também professor de seguridade social, né? E aqui no Foco no que Importa, no curso da série, da FNI, né? Eu ministro aula nas 3 matérias. Atualmente, na Procuradoria, eu estou em atuação na Coordenação Geral de Contencioso da Procuradoria Nacional de Contencioso Previdenciário, por isso que eu tenho afeto a matéria de Direito e Seguridade Social, né? Mas também ministro aula em Faculdade de Civil Empresarial. Mestrado fiz em Civil, então por isso que a gente vem aqui conversar um pouquinho hoje sobre direito civil empresarial, né? Então, como eu estava falando, a gente está fazendo essa revisão FNI, foco no que importa, para o concurso do Procurador-Geral do Município de Campinas, que vai ser esse final de semana, por isso a gente está dando essa aula aberta. A ideia hoje aqui, e a ideia do FNI, é a gente pegar os pontos que são mais relevantes e que tem maior probabilidade de cair na prova e a gente dar uma aula. Para quem é aluno FNI, vocês sabem que a gente faz aulas curtas, focadas no que importa, direto ao ponto, das matérias para poder dar base para os concursos de procurador, principalmente procuradoria municipal. Aqui hoje, a gente resolveu analisar o perfil dos examinadores para escolher pontos que seriam de alta incidência. Então, eu escolhi um ponto de empresarial e um ponto de direito civil. Então, empresarial, nós vamos falar de leasing, arrendamento mercantil. Para quem é aluno FNI, a gente tem uma aula completa, gravada, extensa, dentro da área de membros, só sobre arrendamento mercantil. Hoje vai ser uma aula mais curta aqui, porque realmente é só para dar uns pontos. E em direito civil, a gente vai falar sobre teoria da perda de uma chance. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. E aí a gente começa, ó, direito civil empresarial, quem quiser me seguir, @leochichel. Então, vamos começar com o leasing, o arrendamento mercantil, né? Então, quando a gente fala da origem do contrato de leasing, né? O leasing é uma palavra inglesa que decorre de lease, que pode ser traduzido como alugar ou arrendar, tá? O fundamento no Brasil é a Lei 6.099 de 74, mas principalmente a Resolução 2.309 de 1996 do Bacen. E aí, quando a gente procura o conceito, né? O conceito de leasing está ali no parágrafo único do artigo 1º da Lei de 74, que fala que considera-se arrendamento mercantil, para efeitos dessa lei, o negócio jurídico realizado por pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tem por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária, e para uso próprio desta. Então, é um contrato em que a arrendadora adquire bens indicados pela arrendatária e arrenda esses bens para a arrendatária. Tá? Quando a gente pensa no objeto, o objeto do contrato de leasing, ele pode ser tanto um bem imóvel quanto móvel, né? Um veículo, uma máquina, um equipamento. Tá? Esse contrato ele tem como característica principal, a combinação de uma locação associada a uma promessa de venda e uma opção de compra. Tá? Na verdade, vai pagar um aluguel pelo uso da coisa, sendo que esse valor pode ser abatido ou amortizado do preço total se, no final do contrato, for exercida a opção de aquisição definitiva do bem. Tá? Ele é um contrato complexo, né? Que tem certas distinções em relação à alocação e à relação fiduciária, né? Mas é um contrato que tem como objeto justamente isso daí. E aí a gente tem 4 modalidades, né? Que podem ser desse contrato, que são o leasing financeiro, operacional, o chamado leaseback e o self-leasing. O leasing financeiro ou bancário, ele ocorre quando o fabricante ou importador do bem
não é o arrendador do contrato. Ou seja, em geral, o arrendador vai ser um terceiro, uma instituição financeira que adquire o bem do fabricante para, em seguida, colocá-lo, arrendá-lo ao arrendatário, tá? Essa espécie de leasing está na Lei 6.094, né? Que vai tratar, na maior parte dessa lei, do aspecto tributário desse tipo de contrato. E é a forma mais comum que a gente vai ver. É o verdadeiro contrato de leasing, tá? Nesse contrato, os custos com manutenção e assistência técnica correm por conta da arrendatária, tá? Uma das vantagens desse contrato de leasing é que as despesas operacionais, os pagamentos pela locação, podem ser depois objeto de deduções fiscais, como está lá no artigo 11 dessa Lei 6.099 de 74. Já no leasing operacional, ele tem na sua concepção quando o próprio fabricante do bem arrendado é o arrendador. Ou seja, ele fabrica o bem e arrenda. Ele não tem a figura do intermediário, não tem a figura da instituição financeira. Tá? Só que assim, esse tipo de leasing ficou mitigado no Brasil por conta dessa resolução do Banco Central 2309 de 96. Por quê? Porque a partir dessa norma, o leasing operacional necessita ser contratado com a intermediação de uma instituição financeira. Por quê? Porque esse é o tipo de operação privativa dos bancos múltiplos de arrendamento, por cadeia de arrendamento mercantil, sociedade de arrendamento mercantil. Tá? Então, a justificativa por isso é assim: a partir do momento em que eu permito o oferecimento de um produto financeiro por empresa que não seja submetida ao controle do Banco Central, você pode ter problema no sistema financeiro. Por conta disso, há necessidade de intermediação sempre de uma instituição financeira, né? Então, a ideia é totalmente essa, tá? Bom, aí a gente tem a terceira hipótese, que é o leaseback. O leaseback é contrato pelo qual a pessoa que é proprietária do bem o vende para, em seguida, recebê-lo do comprador em arrendamento. Então, ele vende para uma instituição financeira e arrenda dela o mesmo bem, né? Faz até uma cláusula constituinte, né? Um constituto possessório, porque ele transmuta a natureza da posse sobre a coisa. Ele deixa de ser proprietário da coisa e passa a ser arrendatário da coisa, sem ter perdido em nenhum momento a posse. Então, eu não vou ter transferência da posse. Então, a gente cria uma cláusula constituinte. Aliás, é um dos exemplos dos constitutos possessórios, é justamente o leaseback, né? Então, o leaseback é justamente isso, né? Eu tenho uma instituição financeira que vai refinanciar o bem, né? Ela compra e aluga para o arrendatário, né? E a última hipótese é o self-leasing, que é uma operação que não é permitida no Brasil, né? Em que são as operações realizadas entre empresas coligadas, uma é arrendadora, outra arrendatária, tá? Ou seja, é o arrendamento mercantil de pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. Eu tenho uma vedação expressa de... Isso é uma coisa que pode cair na prova. Existe vedação expressa no tocante da realização de arrendamento mercantil entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, tá? E caso isso aconteça, essa operação não tem nenhum benefício fiscal, tá bom? Bom, vamos continuar. O que mais que eu tenho que falar? Eu tenho que diferenciar as duas espécies mais importantes de leasing, as duas modalidades mais importantes de leasing, para a gente poder entender. Então, a primeira é o leasing financeiro, a segunda é o leasing operacional. Então, quando a gente começa a distinguir, a primeira forma que a gente pode distinguir é no tocante ao preço para o exercício da opção de compra,
Lembra? É um contrato de locação com opção de compra no final, né? No caso do leasing financeiro, esse preço ele vai ser livremente pactuado pelas partes, né? Inclusive pode ser o próprio valor do mercado do bem, mas ele é livremente pactuado. Agora, no leasing operacional, não. Ele tem que ser o valor de mercado, tá? O preço do exercício da opção de compra obrigatoriamente vai ser o valor do mercado. A segunda forma que a gente tem para distinguir os dois é o tocante ao valor total dos valores pagos durante a vigência do contrato, tá? Então, no leasing financeiro, o montante total dos valores pagos pela arrendatária para o arrendante, ele tem que ser o suficiente para recuperar o custo e ter algum retorno, tá? Tem que ter o custo e algum retorno. No leasing operacional, não. É o suficiente para o custo do arrendamento, mas não pode ultrapassar 90% do custo do bem, tá? Né? Então, e a última forma que a gente pode distinguir os dois é no tocante ao prazo de duração. No caso do leasing financeiro, o prazo mínimo de duração é de 2 anos, se a vida útil do bem for inferior a 5 anos, e o mínimo de 3 anos para a vida útil acima de 5 anos. Já no leasing operacional, o prazo de duração ele vai ser inferior a 75% do prazo de vida útil do bem. Tá? Então, e o mínimo vão ser 90 dias. O mínimo vão ser 90 dias. Tá? Ainda pensando um pouco sobre leasing, arrendamento mercantil, esse tipo de contrato, a gente tem que falar do tal do VRG, que é o valor residual garantido. Tá? É um ponto extremamente importante no contrato de leasing, porque cai direto, tem cheio de pergunta, tem súmula que fala sobre ele, tá? E aí, assim, quando a gente tem que falar, quando a gente fala do VRG, o VRG, o valor residual garantido, corresponde à quantia fixada sobre o valor do bem arrendado, pago pelo arrendatário ou arrendador, ao final do contrato, ao optar pela compra do bem. Então, se ele optar pela compra do bem, ele tem que pagar a quantia que foi fixada pelo valor do bem, para deduzir os valores que ela pagou, né? Que é o tal do VRG, tá? VRG. A gente tem que entender que no arrendamento mercantil operacional é vedada a previsão de pagamento do VRG, tá? É vedada a previsão de pagamento do VRG, tá? Então tá aqui, ó, vedação no leasing operacional. Aí a gente tem algumas súmulas do STJ que falam sobre o tal do VRG. Deixa eu pular para cá, para não ficar na frente. A primeira é a súmula número 293, que fala justamente que a cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Por quê? Porque tem contrato de arrendamento mercantil que no meio das parcelas você já vai antecipando o pagamento do VRG. Você antecipa o valor total e vai pagando junto com as parcelas. Então, você exerceu a opção de compra no início do contrato. Pode isso? Não é vedado. Quer dizer, não é vedado no leasing mercantil, não no operacional. O operacional não pode, no mercantil pode. Então, é vedado no operacional, porque o operacional não pode ter VRG, né? Então, isso não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Essa é a súmula do STJ 293. Não é a única, tá? A súmula 369 volta a falar, né? No caso... não, ele fala de outra coisa. No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, que é aquele que a gente estava falando, quando a soma da importância antecipada a título de VRG com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato,
o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Então, ele está falando que, eu sei que para a cobrança desse pago do RG não descaracteriza o contrato de leasing mercantil. Tá? Então, no contrato desse, se eu tenho a cobrança e a soma dessa importância paga a título de VRG, junto com a venda do bem, ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário tem o direito de receber essa quantia que está descrita aí. E, por último, a gente tem a súmula número 564. Essa é a súmula 564. Acabei de ler a súmula 564 e pulei a 369, gente. Acontece, tá? Nas melhores famílias. Então, eu li para vocês justamente a súmula 564 nesse instante, expliquei a 564. Agora ficou faltando ler a 369, porque eu pulei aqui, não anotei aqui no meu material para eu ler. No meu caderno está sem a súmula 369, não tem problema. Eu falo aqui, leio aqui, e a 369 vem falar. No contrato de arrendamento mercantil, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Ou seja, essa mora não é automática, né? Essa mora é ex persona. Eu tenho que constituir o devedor em mora. Ela não é ex ré, ela vai ser ex persona. Eu tenho que notificar o devedor da sua mora para só assim constituí-lo, mesmo que eu tenha cláusula de resolutiva expressa no caso de inadimplemento, tá? Bom, aí a gente passa para alguns precedentes qualificados que a gente tem firmado nos tribunais superiores, né? Então, o primeiro que eu quero falar com vocês aqui é justamente o tema repetitivo 354. Esse tema, ele tinha como questão justamente o questionamento da incidência do ISS sobre as operações de arrendamento mercantil ou leasing, tá? E aí a questão era falar qual que é a base de cálculo, tá? Então, e aí a tese firmada foi que incide o ISS sobre operações de arrendamento mercantil financeiro, tá? Então, vamos lá. Esse, para mim, quando a gente fala de arrendamento mercantil, eu tenho para mim que ISS em arrendamento mercantil tem tudo para cair. Eu tenho temas que foram julgados nos tribunais superiores que já falam sobre isso. Eu tenho jurisprudência firmada. Examinadora ama esse tipo de questionamento, porque a gente está falando de um contrato empresarial que as pessoas não têm muita familiaridade, porque não se aprofundam na resolução do Banco Central e nem no material próprio para isso, e acabam também não entendendo os precedentes qualificados. Então, o primeiro é esse que fala, incide ISS sobre as operações de arrendamento mercantil financeiro. Mas não é uma compra e venda? Não seria ICMS? É ISS. Imposto municipal, gente. Vocês estão indo fazer prova de procurador do município. Então, você pegar uma questão de empresarial e atrelar com tributário, a chance de cair é em um ou no outro, tá? Ou em tributário ou em empresarial. Bom, mais um precedente qualificado. Ainda sobre ISS, tá? Ainda sobre ISS. Eu quero saber quem é o sujeito ativo da relação tributária no tocante ao ISS incidente sobre operações de arrendamento mercantil. Então, vamos pensar numa instituição financeira que tem sede em Campinas e está fazendo arrendamento mercantil para a empresa que está situada em Jundiaí, né? Saiu de Campinas para Jundiaí, é um tiro, né? Vai incidir ISS? Vai. Quem que é sujeito ativo do tributo? E aí, então, foi firmada, o STJ firmou o tese repetitivo 355, tema repetitivo 355, falando que o sujeito ativo da relação tributária
na vigência do decreto 406 de 68, é o município da sede do estabelecimento prestador. A partir da Lei Complementar 116, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada. Assim entendido, o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão ou aprovação do financiamento, núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador de tributo. Então, eu gosto desse tema repetitivo, porque a gente fala assim, tá, se ele estiver fazendo um leasing financeiro com uma instituição, o Bradesco, por exemplo, qual vai ser o município que vai incidir? Da agência do Bradesco, lá na cidade de São Roque, na qual ele assinou o contrato. Os contratos que são feitos pelo Bradesco são todos escritos lá, Osasco, Cidade de Deus, porque é lá que fica o núcleo que toma as decisões e faz as aprovações. Hoje tudo é à distância, tudo é eletrônico, tudo por sistema. Às vezes as aprovações são por sistema. São, mas o decisório é lá. Então, o sujeito ativo da obrigação é o município de Osasco. Então, se a instituição financeira estiver localizada, sediada, a instituição financeira, sim, o núcleo da operação de leasing financeiro estiver localizado em Campinas, para o bem que está sendo arrendado em Jundiaí, o sujeito ativo é a Prefeitura Municipal de Campinas, para a cobrança do ISS. Mais um, repercussão geral, esse aqui é STF, né? Então, incidência do ISS sobre operações de arrendamento mercantil. Então, ele veio, justamente o STF confirmou aquele tema do STJ, é constitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as operações de arrendamento mercantil, leasing financeira, é o lead case 592-905, relator ministro Eros Grau, né? Tema 125 do STF, incide ISS sobre leasing financeiro. Mais um precedente do STJ, aqui a questão submetida a julgamento questão relativa à impossibilidade de empresa arrendante de veículo ser responsabilidade por valores cobrados pela municipalidade relativos à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido em decorrência de cometimento de infrações pelo arrendatário, tendo em vista a posterior retomada da posse do bem ante a efetivação de sua busca e apreensão pelo arrendante. Então é o seguinte, a municipalidade apreendeu o veículo porque tinha infrações, e aí a empresa de arrendamento mercantil retoma o bem para ele, a posse do bem, pega lá no depósito da prefeitura e não quer pagar as despesas. Então, a tese firmada pela STJ no tema 453, ele decidiu que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação do veículo apreendido, no caso do arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo, e ainda que haja posterior retomada da posse do bem do arrendante, são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara a proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento. Então, ele vem justamente aqui e livra as empresas de arrendamento mercantil do pagamento dessas despesas. Por quê? Porque apesar dela ser a real proprietária e o arrendatário ele ser apenas um arrendante, ele parte do pressuposto que durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, o arrendatário é equiparado para essa finalidade a proprietário. Então, ele que seria responsável pessoal por essas despesas e não poderia cobrar da empresa de arrendamento mercantil. Ou seja, banco nunca pede dinheiro. Essa é a moral da história, né? Essa é a moral da história. Vamos continuar e vamos para o próximo tema 297 do STF, incidência de ICMS na importação de mercadoria por meio de arrendamento mercantil. Ou seja, a gente está fazendo
a importação de uma mercadoria para ser objeto de um arrendamento mercantil, ou seja, comprei a mercadoria fora para arrendar ela aqui dentro do Brasil para uma outra pessoa, e aí eu quero saber se vai incidir ICMS nessa importação. E aí o STF veio decidir dessa maneira e fixou a seguinte tese. Isso foi o ministro Gilmar Mendes, que era o relator. Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra quando configurada a transferência da titularidade do bem. Então, se foi feita antecipação da opção de compra, é compra e venda, aí incide ICMS por compra internacional. Agora, se for um arrendamento mercantil internacional tradicional, em que eu não tenho antecipação da opção de compra, nesse caso, então, eu, como não tenho transferência da propriedade, mas tenho um mero arrendamento, incide o ISS. Eu acho que eram esses os temas, é isso aí. Esses eram os temas que eu tinha que falar para vocês de repercussão geral. E agora, a gente vai falar um pouquinho, vai mudar o assunto, né? A gente fecha aqui. Tá? Então, antes de eu entrar na teoria da uma chance. Arrendamento mercantil. É importante vocês saberem as modalidades, o conceito, as diferenças entre leasing operacional e leasing mercantil. Lembrando que o leasing operacional tem várias restrições. E aí, saber os temas. Saber os temas representativos, principalmente a incidência de ISS e não incidência de ICMS. Eu creio que deve cair alguma pergunta de leasing e ela não deve fugir disso. Não deve fugir disso. Tá? As perguntas que já caíram de leasing em concursos por aí, eles não fugiram muito disso. E é isso que deve ser perguntado, não deve ter nada muito diferente. Tá? Bom, fechamos empresarial. E agora vamos para direito civil. Tá? Em direito civil, nós vamos ver o quê? Ah, o senhor já falou, vai ser teoria da perda de uma chance. É, teoria da perda de uma chance. Por quê? Porque os examinadores gostam. E aí tem chance de cair. Tem chance de cair. Né? Tem chance de cair. Ainda mais porque a gente pode ter teoria da perda de uma chance por conta de omissão de serviço público. Né? Eu vou terminar falando de SAMU. E aí, SAMU, normalmente... o SAMU é um serviço estadual. O SAMU, para quem não mora em São Paulo, que não tem uma SAMU, não conhece o SAMU, é o serviço de ambulância de urgência e emergência, sabe? Não sei exatamente o que significa SAMU, mas é o serviço de urgência e emergência das ambulâncias que não são do Corpo de Bombeiro, tá? Esse é um serviço que normalmente a prefeitura faz um convênio para tê-lo na cidade. E ela é responsável normalmente pela telefonia, pelas pessoas que estão fazendo o atendimento, mas não para e às vezes até para a equipe que compõe, o motorista, o médico, o enfermeiro, o socorrista, quem tiver na equipe de primeiros socorros, né? Normalmente uma equipe de saúde. Então, a gente vai terminar falando sobre teoria de uma perda de uma chance lá no SAMU. Né? Então, a chance de cair é grande. A chance de cair é grande. Mas, sem mais delongas, vamos voltar lá e vamos pensar no conceito. Né? Então, quando a gente pensa na teoria da perda de uma chance, a gente está falando que a perda de uma chance vai consistir justamente em uma oportunidade que foi dissipada de obter uma futura vantagem ou evitar um prejuízo em razão da prática de um dano injusto. Então, a gente, quando fala da teoria da perda de uma chance, a gente fala normalmente da teoria clássica de uma perda de uma chance e traz o exemplo do cara que ia fazer a prova de concurso público, estava indo fazer a prova de procurador-geral do município de Campinas e o ônibus, que não é o caso de vocês, e o ônibus quebrou. Então, não vamos falar de PGM de Campinas, não. Vai fazer a prova de magistratura do estado de Sergipe, o avião quebrou e ele não pôde embarcar. E por conta disso ele não fez a prova de Sergipe. Tá? Então ele alega que ele teve um dano por
porque ele perdeu uma oportunidade de obter futuras vantagens. Essa é a teoria clássica. Tá? É a teoria clássica. É a perda de uma chance de obter uma vantagem. Mas também tem a teoria da perda de uma chance, que alguns autores falam teoria da perda de uma chance atípica. Né? Essa seria a clássica típica e teria a atípica. A atípica seria que, em virtude de um dano, em virtude de algum erro, alguma coisa, ela teve a perda de ter sido tratada ou de minimizar um prejuízo que ela sofreu, né? Então, ela perdeu a oportunidade de não ter o prejuízo. Esse é o X, entendeu? Se tivessem agido, ela não teria tido o prejuízo que ela teve. Ah, mas isso é lucro cessante? Não, não é lucro cessante. Porque o prejuízo poderia ocorrer de qualquer maneira, né? E a gente vai ver isso e vai distinguir lucros cessantes de perda de uma chance. Então, o conceito de perda de uma chance é esse. E aí, quando a gente fala do conceito, a gente tem que entender o que é dano para a teoria da perda de uma chance. Por quê? O dano para a teoria da perda de uma chance não é igual ao dano material lucro cessante, não é igual ao dano material dano emergente. Não é. Não é um dano extra patrimonial ou moral. Não, não é. É um outro tipo de dano, né? Então, a gente tem que conceituar o dano aqui para a teoria da perda de uma chance como a lesão a um interesse concreto merecedor de tutela. Tá? Salvo engano, quem traz esse conceito é o Nelson Roosevelt, né? Aqui é o Nelson Roosevelt. É ele que traz esse conceito, né? Então, eu tenho os clássicos, as doutrinas aqui, né? Então, ele que traz esse conceito e a partir dessa premissa, né? Eles entendem o seguinte, que a partir do momento em que alguém é privado de uma chance séria e efetiva, o dano traduzirá em uma lesão a uma legítima expectativa. Não é um dano concreto, é uma legítima expectativa que eventualmente vai ser objeto de reparação. E vai ser objeto de reparação da mesma maneira que a gente faz reparação ao dano emergente, ao lucro cessante, ao dano moral, tá? Mas aqui o dano é a lesão ao interesse merecedor de tutela, né? Porque alguém foi privado de uma chance séria e efetiva, tá? O dano é uma lesão a uma legítima expectativa, tá? Bom, e aí, então, como é que faz isso na jurisprudência? O STJ, olha, o STJ tem muita jurisprudência sobre teoria da perda de uma chance. E aí eu peguei essa daqui, que é muito interessante, que está falando um pouquinho sobre o dano, né? Então, processual civil, escravo interno, qual a teoria da perda de uma chance? Mera expectativa, olha lá, inaplicabilidade, tá? Transferência de tecnologia, exclusividade no fornecimento de medicamentos, reexame de fato próprio e inviabilidade. Esse caso era acho que é de uma licitação, olha só. Olha o que o STJ falou. O entendimento dessa corte firmou-se no sentido de que a perda de uma chance somente se configura quando ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado que o dano seja indenizado. O tribunal de origem concluiu que não havia sido comprovado nos autos que a parte agravante teria ganhado o procedimento licitatório em questão, visto que não detinha a tecnologia que se pretendia transferir. Entendimento diverso ficaria por microcópio de interesse. Então, a pessoa que estaria falando que teria ganhado o procedimento licitatório, ela queria só fornecer medicamento, só que também tinha que transferir tecnologia, que ela não tinha tecnologia que tinha que ser transferida, né? Então, ela não perdeu uma chance quando ela foi desclassificada, ela não perdeu a chance de ganhar o procedimento licitatório por esclarecimento, não,
Por quê? Porque ela não ganharia. Ela teria uma mera chance, uma mera expectativa de talvez ganhar. Mas ela provavelmente não ganharia porque ela não tem a tecnologia. Entendeu? Então, por isso que eles julgaram que, nesse caso, não caberia indenização pela teoria da perda de uma chance. Bom, já falei. Existem duas modalidades, né? Vamos começar a analisar a modalidade clássica, que é a perda de uma chance de obtenção de futura vantagem. Ah, então é o do concurseiro, professor, que foi lá, foi fazer o concurso e perdeu. Então, mais ou menos. Se o cara estava indo fazer magistratura federal, primeira fase, desculpa, não é perda de uma chance, né? Não é perda de uma chance. Diferentemente seria se, porque ali ele tinha mera expectativa, ele não tinha esse interesse no seu. Diferentemente seria se o cara já tivesse na prova oral, e tivesse passado muito bem em tudo. E aí estava na prova oral, e daí, indo para a prova oral, ele foi atropelado. Entendeu? Coitado dele. Mas vamos lá. Vamos falar do conceito dessa chance de obtenção de futura vantagem, né? É a teoria mais clássica que a gente mais conhece. É aquela em que o fato jurídico do dano retira de uma pessoa a oportunidade de obter uma situação financeira melhor. Tá? Na perda de uma chance, o beneficiário... Então, o que a gente tem que entender é assim. Na perda de uma chance, o benefício ele vai ser incerto e aleatório. Porque por mais que você tinha perdido a prova oral, o benefício eu não tinha certeza que você ia ganhar. Não tinha certeza que você não ia travar na hora, ou se o cara ia te fazer uma pergunta sobre arrendamento mercantil e você não ia responder. Entendeu? Então você não sabe se ele seria aprovado ou não. Né? O benefício é incerto e aleatório, porque a gente nunca sabe se a pessoa vai passar no exame oral. Né? Mas, apesar do benefício ser incerto, a verdade é que o dano é certo, porque houve a lesão, a legítima expectativa que ele tinha. Existia plausibilidade, razoabilidade em ele entender que ele tinha colocado para si a possibilidade, ele tinha esse legítimo interesse justificado. Tanto é que quando a gente fala da teoria da perda de uma chance de obtenção de uma futura vantagem, a plausibilidade e a razoabilidade estão dentro da ideia dessa perda de uma chance. Porque tem que ser plausível, tem que ser razoável. Né? Assim, na destruição da possibilidade de ganho, embora incerta, eu tenho contornos de plausibilidade e razoabilidade. Por isso que nem toda perda de chance é indenizável. Porque eu tenho esperança que é aleatória, que ela é insuscetível de indenização, por quanto potencial por quanto o dano vai ser potencial ou incerto, tá? E aí, no espectro da responsabilidade civil, em regra, essa coisa não vai ser indenizável. Essa coisa que eu digo, essa esperança aleatória, essa esperança que não é suscetível de indenização, né? A chance não é sinônimo de expectativa subjetiva. Eu tinha uma boa intenção, um bom sentimento que essa primeira fase seria a minha primeira fase e com isso eu seria aprovado até. Gente, eu não sei quantas primeiras fases eu passei, mas eu não conto primeira fase, né? A gente conta aprovação no concurso público, né? A gente conta aprovação no concurso público. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. A expectativa subjetiva não é chance, tá? A chance só se torna indenizável, ressarcível, quando o processo que conduz a ela já tenha sido deflagrado e esteja bem claro que eu tenho essa plausibilidade e razoabilidade. Se eu não tiver plausibilidade e razoabilidade, eu tenho dano hipotético, e o dano hipotético não é indenizável. Tá? A gente fica nesse campo de
não indenização. E aí eu trouxe uma jurisprudência STJ para vocês. Vou pular minha cabecinha para cá. Que fala justamente isso. Ó, agravo interno, recurso especial, teoria da perda de uma chance, não configuração. Opa, vamos lá. E aí a gente está falando da responsabilidade do advogado, tá? E aí tem muita jurisprudência da STJ que fala de perda de uma chance na responsabilidade do advogado, quando o advogado está de prazo. E aí cai justamente na plausibilidade, casualidade, da viabilidade do recurso, geralmente a perda de prazo do recurso. Olha lá. O contrato de prestação de serviço de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratado uma obrigação de meio. Ó, só lembrando, né? A exercício da advocacia é obrigação de meio, não de resultado. Então, o advogado se obriga a empreender todos os meios necessários à obtenção do fim combinado, mas ele não pode prometer a entrega da procedência, da finalidade, né? Então, o contrato é uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços. Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado, na chamada teoria da perda de uma chance, o elemento dano passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos provável. Então, a gente vai ter que analisar. Esse recurso tem plausibilidade jurídica, razoabilidade jurídica? Não, ele é contra tema firmado pelo STF. É contra tese firmada pelo STJ. Na hipótese, a constatação da corte local resultante no exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente ser ele não provido, revela ser inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance. Então, se o recurso não seria nem plausível de ser provido, qual é o dano que foi causado pelo seu não ajuizamento? Então, é isso que a gente fala. Não é teoria da perda de uma chance. Então, ele não vai responder por essa responsabilidade, não vai responder por esse tipo de dano. Porque aqui eu teria um dano hipotético, eu não teria um dano real. E aí, qual que seria, então, a diferença de uma perda de uma chance de um lucro cessante ou de um dano emergente? Quando a gente fala de dano emergente, a gente está falando daquilo que se efetivamente perdeu. E quando a gente fala de lucros cessantes, a gente está falando que razoavelmente deixou de lucrar. Tá? Quando a gente fala de admissão da perda de uma chance, a gente tem que pensar que a gente tem que usar um pouco a estatística para estimar o valor econômico da chance. Porque quando os lucros cessantes será indenizado o próprio resultado que foi perdido, então, por exemplo, o motorista de Uber que sofreu um acidente, ficou sem trabalhar por 10 dias, você sabe quanto que ele lucraria nos 10 dias. Então, ele vai receber os lucros cessantes dos 10 dias. É isso. É exatamente isso. A gente sabe exatamente quanto que ele tem que ser indenizado. Tá? Agora, quando você pensa no resto, isso no lucro cessante, tá? Só que assim, na perda de uma chance, eu não tive um dano efetivo causado pela perda da chance. Ele pode ter sido ocasionado por outra coisa, mas não diretamente pela perda de uma chance. Por isso, a gente não pode aplicar o valor total. A gente vai ter que aplicar um percentual. A gente vai falar de valor agora, por frente. Então, a gente tem que entender que o lucro cessante ele é cheio. Agora, eu vou dar o mesmo valor do lucro cessante por causa de uma perda de uma.
eu vou dar exatamente proveito econômico que ela acha que ela tinha expectativa de ganhar, sendo que ela não ganhou, não tem lógica, porque isso não é compatível com a própria ideia da perda de uma chance. Tá? Então, quando a gente fala do valor, a gente não pode fixar o valor da indenização pela perda de uma chance no valor integral correspondente ao dano final esperado pela vítima, experimentado pela vítima. Tá? Por quê? Ele vai ter que ser apenas uma proporção disso. Tá? E aí, aqui que eu trouxe o SAMU, gente. Vou trazer aqui o SAMU para vocês. Olha aqui a caso do SAMU. Olha que interessante. Olha que interessante. Vou colocar minha cabecinha para cá. E aí depois para vocês lerem, tá? Então vamos lá. Então, aí, ó. Serviço de atendimento móvel de urgência. Ó, tá aí o significado do SAMU. Serviço de atendimento móvel de urgência. Falha do operador telefônico. Morte da vítima, perda de uma chance. Então, aqui é o seguinte. A mulher ligou para o SAMU. O operador do SAMU foi negligente. Não atendeu, deixou ela de lado, negou, não mandou a viatura e o cara tinha tido um ataque cardíaco. Ele morreu por conta do não atendimento, ele morreu pelo ataque cardíaco. Entendeu? Então, ele não morreu pelo não atendimento. Talvez, se ele fosse atendido, ele também teria morrido. Entenderam? Mas houve ali um prejuízo, tá? Mas vamos lá, qual que vai ser o valor da indenização? Aí o STJ se debruçou disso tudo. Ó. Hipótese em que a vítima faleceu afetada por parada cardíaca. O servidor do Estado, encarregado do atendimento das chamadas de urgência, reiterado e sabidamente faltoso em suas obrigações, descobriu as normas técnicas de atendimento e rejeitou o serviço ao usuário. O esposo da vítima, amputado de uma das mãos, viu-se completamente desamparado no socorro da sua cônjuge. A sentença fixou indenização de R$50 mil, já considerada a teoria da perda de uma chance diante da probabilidade de sobrevivência da vítima ao ataque cardíaco, inviabilizada pelo atendimento falho da SAMU. O acordo tomou esse valor como base de cálculo e sobre ele aplicou novamente a teoria da perda de uma chance para fixar a reparação de 20% do valor da sentença, isso é 10 mil. Então, vamos lá. Como é que ele fez aqui? Daqui a pouco eu volto aqui. Só para vocês terem... A sentença superior grau falou assim, olha, ele faleceu por conta... Não, ele poderia ter sobrevivido se tivesse sido socorrido a tempo. Mas a gente nunca sabe. Então, eu vou aplicar a teoria a teoria da perda de uma chance para conceder uma indenização e o juiz fixou em R$50 mil. Aí o tribunal falou assim, não, realmente teve a teoria da perda de uma chance. Mas se R$50 mil é o valor da vida, ele não tem que receber o valor total. Então eu vou aplicar 20% sobre o valor que o juiz aplicou. E aí seria... Mas o juiz não disse que a vida valia 50 mil. O juiz disse que a indenização não era o valor total cheio da indenização. Vocês entenderam? E aí o STJ continuou nessa história. E aí ele viu tanto os fundamentos legais quanto o valor. Olha lá. As balizas jurisprudenciais da reparação do dano por morte situam como razoáveis os valores entre 300 e 500 salários mínimos. Então, ele parte do pressuposto que a STJ tem isso na cabeça. Não é tarifamento, não é tabelamento, não é tarifação, mas, assim, quando tem uma morte, eles acham justo fixar entre 300 e 500 salários mínimos, podendo ser justificado, à luz do caso concreto, valor a mais do que isso. Tá? Mas, assim, então, ele falou que, no mínimo, seriam 300 salários mínimos no caso de morte. Tá? Em qualquer morte. Descabe a dupla incidência da teoria da perda de uma chance, porque o tribunal aplicou sobre o valor que o juiz já tinha aplicado. Né? Então, por isso que não pode dizer. Então, a indenização em 50 mil do dano por morte é patentemente irrisória, sem necessária adoção do limite pretoriano mínimo para a base de cálculo da reparação. E aí o STJ corrigiu o valor da indenização, mas aqui está errado na ementa. Olha só o cálculo que ele faz.
adotado o parâmetro inferior de 300 salários mínimos, ou seja, no caso de morte, a pessoa receberia no mínimo 300 salários mínimos, e aplicado o percentual de 20%, que é um percentual sobre o valor, porque não foi a morte em decorrência do SAMU, mas por conta do SAMU não ter agido, eu tive um prejuízo maior, entenderam? Que isso poderia ter evitado esse prejuízo, eventualmente evitado o prejuízo. Então, ele não é diretamente responsabilizado pela morte, mas ele teve a perda de uma chance que teve o aumento do seu prejuízo. Então, ele vai aplicar 20% sobre as varizes mínimas. Isso daria 60 salários mínimos. Aqui ele colocou 60 mil, está errado na emenda. Foi erro gráfico, erro de conta, tá? Erro de conta, porque 20% de 300 salários mínimos não dá 60 mil. 20% de 300 salários mínimos dá 60 salários mínimos, tá? Porque eu estou aplicando sobre real, eu estou aplicando sobre salário mínimo, tá? E agravo interno que se nega provimento. Então, ele falou isso sobre o valor. Vamos mudar a modalidade. Ah, mas antes disso, vamos falar aqui de valor também? Tem uma outra jurisprudência interessante, que é o leading case. Qual que é o leading case da teoria da perda de uma chance no Brasil? É o show do milhão do Silvio Santos. Teve aquela mulher que foi para a pergunta do milhão, e aí eu não lembro qual que era a pergunta, mas a mulher que foi a primeira vez que ela foi para a pergunta do milhão, as 4 opções de resposta estavam erradas. Então, não tinha opção certa. A mulher não respondeu, porque ela não sabia. Aí, depois, ela viu que nenhuma delas estava correta e ela processou a SBT querendo dinheiro. Tá certa? Tá certo? Ó, tá errado. Eu perdi a possibilidade de responder e ganhar R$1 milhão. Por quê? Porque as 4 respostas estavam erradas. Se tivesse uma certa, eu poderia acertar. Mas você sabia? Ah, não, eu não sei se eu saberia. Mas a questão é que não tinha resposta certa. Tá bom. Então, assim, realmente você perdeu a chance de responder uma pergunta que não tivesse nenhum vício que permitisse isso. Mas quanto que você quer? Ela falou, eu quero R$500 mil. Por que ela queria R$500 mil? Porque era uma pergunta de R$1 milhão. Só que ela já tinha ganhado 500 mil. Ela parou, aí ela levou 500 mil. Então, eu quero R$1 milhão, não vai ser R$1 milhão. Então, o seu proveito econômico seriam 500 mil. Porque se você acertasse a pergunta, você ia ganhar mais 500 mil do que você já tinha. É isso? É isso. Tá bom. Bom, mas a grande questão foi que você não respondeu porque tinha um erro. Tá? Mas se você respondesse, você teria a chance de errar? Teria. E teria a chance de acertar? Teria. Qual que seria a sua chance de errar? 75%. Eu não sabia. E de acertar? 25%. Então, eu vou te conceder uma indenização correspondente a 25% sobre essa diferença, que seria os R$500 mil. Então, a indenização da mulher foi de R$125 mil. 25% de R$500 mil. Tá? No RE 788459 da Bahia, 788459. Quem quiser ler, é bem curtinha a ementa. É uma ementa antiga. Ele não fala nem de perda de uma chance, ele fala de perda de oportunidade. Foi antes de ter sido realmente cunhada a expressão perda, teoria de uma perda de uma chance, ele falava de perda de oportunidade. Mas foi o leading case no Brasil. Então a gente tem que falar do show do milhão do Silvio Santos. Na época era o Silvio Santos, né? Vamos lá. Vamos mudar a modalidade, vamos para a perda de uma chance, para a chance de se evitar um prejuízo. E aqui é a ideia lá do SAMU, tá? É a frustração da oportunidade de evitar um dano efetivamente ocorrido, tá? Então, a gente tem que traçar um esboço daquilo que aconteceria caso o ilícito fosse neutralizado a tempo. Entendeu? Então, se eu conseguisse neutralizar o ilícito, talvez eu não tivesse o prejuízo. Mas eu não pude neutralizar o ilícito porque alguém agiu aí no meio do caminho. Tá? Agora, esse ilícito não causou dano. O dano poderia ter sido causado, mas ele poderia ter sido evitado se esse ilícito não tivesse acontecido. Tá? O processo que levou ao dano, ele já tinha sido desencadeado. O cara já tinha tido ataque cardíaco. Tá? Mas havia probabilidade de se interromper esse fluxo normal para se chegar no dano,
né? Existia essa possibilidade de interrupção. O fundamento dessa modalidade será o ato ilícito da não interrupção do processo que culminou no dano, tá? Que culminou por causar um dano. Então, eu não tenho aqui aquela vantagem futura, tá? Eu tenho a frustração da chance de evitar um dano que já estava em processo de implementação. Ele já estava em andamento. Mas, assim, me dá um exemplo, professor, porque o senhor falou ali do SAMU, mas tem outro? Tem. Aqui, ó. Esse aqui é muito interessante. Tá pequenininho, mas vocês podem aumentar, fazer print, depois aumentar aí, ou então pegar o RE e procurar no STJ. Então, ação de aplicação de fazer com lucros cessantes e indenização por danos morais. Aplicação teoria de perda de uma chance. Olha só. Despesas condominiais. Responsabilidade da construtora do imóvel pelo pagamento das taxas condominiais até a emissão do compromissário comprador na posse do bem. Tá? Então, vamos lá. Aí ele começa a falar um pouquinho sobre a teoria. Ele fala assim, olha, conforme o entendimento desse tribunal, a teoria da perda de uma chance comporta duplo viés. Ora, justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de obter uma vantagem ou ganho futuro, desde que seja irreal a possibilidade de êxito, aquela probabilidade e razoabilidade, que é a perda de uma chance clássica. Ora, amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima. Perda de uma chance atípica, que é essa que a gente está falando, tá? Ah, mas você está falando de morte? Não. Não. Olha só. Na hipótese dos autos, conforme asseverado no acordo, se o cancelamento das hipotecas tivesse sido providenciado no tempo correto, os autores poderiam ter contratado financiamento com juros de 9,35% ao ano. Entretanto, como a providência ocorreu em tal data, a taxa de juros passou para 10,99%. Assim, demonstrado que o resultado seria favorável para os recorridos, aplicados a teoria da perda de uma chance e, via de consequência, procedente à pretensão ressarcitória. Ou seja, eles estavam pedindo um financiamento imobiliário. Só que, para conseguir o financiamento imobiliário, a construtora tinha que cancelar na matrícula daquele imóvel que ela estava adquirindo a hipoteca que ela tinha feito para a construção do prédio. Normalmente faz isso, tá? Para garantir, a construtora ela hipoteca todas as unidades autônomas. E aí depois, à medida que ela vai emitindo na posse, ela vai cancelando essas hipotecas para emitir na posse do promitente comprador, tá? É praxe. Só que assim, ela não cancelou antes da data em que mudou a taxa de juros. Então, o procedimento estava todo correto, eles só não conseguiam pedir os promitentes compradores o financiamento porque estava hipotecado. Eles tinham se obrigado a tirar a hipoteca até dia tal, não tiraram, e quando eles tiraram depois do prazo, a taxa de juros aumentou 1,6%, 1,64% ao ano. E isso trouxe efetivo prejuízo, porque com certeza isso foi um financiamento de 40 anos, 30 anos, né? Então, o juiz aplicou a perda de uma chance, por quê? Porque, por conta do ilícito, houve um prejuízo que ocorreria naturalmente, porque às vezes, por mais que tivesse cancelado, às vezes eles não conseguiriam financiamento a tempo antes da mudança da taxa, porque poderia voltar do banco, poderia exigir sei lá o quê, e teria mudado a taxa. Entenderam? Mas assim, houve um prejuízo que vai ser indenizado porque ele perdeu a chance de conseguir a taxa mais benéfica. Também é muito comum no caso de erro médico. No caso de erro médico. Ah, mas erro médico a gente não tem a responsabilidade do médico. Então, erro médico é o seguinte, vamos lá. A pessoa foi para o hospital com um quadro infeccioso pulmonar severo e aí não foi atendido com a presteza que teria que ter. E aí, por conta disso, a internação demorou e ele morreu.
Será que ele teria morrido se tivesse sido internado? Olha, capaz de ter morrido se tivesse internado, mas a gente nunca vai saber disso. A questão é que se não tivesse ocorrido o erro médico, ele teria provavelmente sido tratado e talvez o prejuízo tivesse sido evitado, mas não foi. Entendeu? Essa é a ideia do erro médico aqui para a teoria da perda de uma chance. Tá? Aqui eu vou ter uma incerteza na própria contribuição causal do médico no resultado, morte ou dano, qualquer que seja, à medida em que, em princípio, o dano é causado por força do curso natural da doença e não pela falha do tratamento. Entendeu? Não foi a falha do tratamento que levou ao óbito, mas não. Foi pelo curso natural. Será que foi pelo curso natural? Então, é essa incerteza que gera a teoria da perda de uma chance. Tá? Então, eu trouxe uma jurisprudência aqui também para ler com vocês. Volto para cá. Que ela vem e fala assim. Agravo interno, responsabilidade civil do Estado, ação de indenização, danos morais, atraso na realização de procedimento cirúrgico que levou à cegueira. Não foi nem a morte, foi a cegueira. Tá? Perda de uma chance. No caso, restou incontroverso que houve injustificada demora na realização de procedimento cirúrgico expressamente indicado como urgente, tendo laudo policial sido conclusivo quanto à perda de uma chance, especificamente no que concerne a possibilidade de estabilização do corpo ocular. Chegou lá com problema no olho, precisava fazer operação urgente, aí demorou para fazer a operação e ele ficou cego. Será que ele ficaria cego mesmo com a operação? Então, talvez ficasse. Talvez ficasse. A incerteza está aqui. Não foi a conduta do médico que levou a isso, mas foi a omissão do médico que pode ter contribuído para o evento. Né? É exatamente isso que ele fala. Agravo interno desprovido. Tem mais um último slide antes de terminar, que é no caso de omissão de socorro. Esse aqui é muito interessante também. Mesma coisa, teoria da perda de uma chance. E aqui ele explica direitinho a teoria da perda de uma chance, que ele vem e fala assim, houve uma competição automobilística, o piloto teve um acidente, houve omissão de socorro, porque não tinha de ambulância e equipe médica no local, e ele acabou morrendo. Será que se tivesse, ele teria sobrevivido? Às vezes não. Mas a ideia da teoria da perda de uma chance também se aplica aqui, tá? Também se aplica aqui. E aí ele impõe a responsabilidade por isso, né? Só que ele paga R$30 mil de danos morais por conta do evento de morte. Olha que beleza. Não é quase nada, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Hoje a aula era para ser curta. Eu acho que eu estourei minha 1 hora, né? Eu quero que vocês acompanhem as outras aulas dessa revisão para a PGM de Campinas, que a prova vai ser nesse final de semana. A gente vai ter aula até dia 27. Então, por favor, acompanhem aqui as outras aulas dos professores. E você que vai fazer a prova, mantenha-se calmo, tá? Confie no que você estudou. Mantenha justamente inteligência emocional na hora da prova, que é o mais importante, e independentemente do resultado, tudo é aprendizado, tá bom? A gente hoje fica por aqui, e eu espero vê-los depois, novamente, ou como colegas, ou como futuros alunos do nosso curso FNI, Foco no que Importa, tá? Boa sorte a todos, e até uma próxima.